Olá, que bom estar com você aqui de novo, mais um dia, nossa leitura bíblica. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus tem tocado na tua vida, na sua casa e na sua família. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nos achegamos a Ele, mais Ele se achega a nós. Por isso hoje, quero convidar já de bate-pronto aqui que você venha orar comigo para lermos a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia e por este momento. Os teus filhos e eu também, Senhor, estaremos fazendo leitura bíblica, Senhor. Queremos ler a tua palavra, Senhor Deus, neste ano de 2021, Senhor. Que seja um ano abençoado e favorecido, Senhor, para nós. Por isso, Espírito Santo, todo aquele que ler a tua palavra hoje, a palavra de Deus, que ele seja abençoado e favorecido nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui quem vos fala, pastor Clayton, pastor aqui titular da primeira igreja Evangelho Quadrangular de Piraí do Sul. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 8 até o capítulo 10. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, né, e vamos fazer a leitura do texto de hoje. Hoje o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus fala de muitas curas e milagres de Deus, de Jesus. E o capítulo 10 fala de alguns ensinamentos que Jesus, mais ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Amém? Então vamos ler então. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado-se, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Ora, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a tua oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a estes: vai, e ele vai, e o outro vem, ele vem, e o meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiram: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, a tua fé seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-o pela mão e a febre deixou, e se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isto está escrito em Isaías 53, verso 4. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe:
Mestre, seguir-te-ei para onde queres que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entrando Jesus, dormia. Entretanto, Jesus estava dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, rogavam para que se retirasse da terra deles. Vamos ler agora Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mais milagres, sinais de Jesus. Entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam de longe: Este blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus e que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse-lhe: Segue-me. E se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento.
Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo em pano novo, em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, adorou-o e disse: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-o, seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio atrás dele e lhe tocou na orla de suas vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os 2 cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou nos olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Ao retiraram-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 discípulos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem o traiu. A estes 12 Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai o que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, como nos vossos cintos, nem alforge, para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos seus pés. Em verdade vos digo, que menor rigor haverá em Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vós entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem vos fala. Um irmão entregará à morte outro irmão, e pai ao filho. Filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às Escrituras, dizei à plena luz. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz. E o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer o inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem, pois, 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não pensais que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achará. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Glorificado seja Deus pela palavra dele que foi lida nesse dia. E eu quero ouvir de você aí nos comentários aí abaixo o que Deus falou com você. É um momento agora seu de você refletir naquilo que Deus falou contigo, naquilo que o Espírito Santo ministrou no teu coração, aquilo que precisa ser acertado na tua vida, aquilo que precisa ser colocado em prática. Nós ouvimos muitos conselhos de Jesus, mas não basta ouvir os conselhos, nós precisamos praticá-los. Esse é o seu tempo, esse é o seu momento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo nas suas redes sociais, né? Deve estar por aqui, botãozinho de compartilhar. Deixe o seu like, né? Marque pessoas, né? Nos ajude a divulgar o reino de Deus e a sua justiça. Tá bom, queridos? Quero orar por você, te abençoando neste momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estes momentos que passamos aqui, Senhor, lendo a tua palavra. Que cada palavra, cada versículo possa ficar marcado no coração dos teus servos. E que o Senhor possa abençoá-los, dando um dia próspero e abençoado, rico nas suas promessas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe. Fica aqui meu carinho especial. Até amanhã, na nossa próxima leitura bíblica diária, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.